deixou claro para mim o que os estudantes que tiram 1000 pontos sabem que os demais não conhecem. E essas são evidências da aplicação de regras que eu mencionei. Então agora, vamos finalmente apresentar 5 dessas regras que juntas já vão garantir que você aumente 200 pontos na sua redação, mostrando para você que vale a pena estudar de forma inteligente, sem sacrificar horas de estudo, com gramática e teoria que não vão te levar a lugar nenhum. E a melhor parte, você vai subir 200 pontos. Se você fazia 600, você vai fazer 800. Se você fazia 400, você vai fazer 600 pontos, tá certo? Bom, temos aqui esse quadrante. Nele estão listadas as 5 regras mais importantes para você estruturar o começo da sua redação. O que você vai aprender é como aplicar a máscara oficial de correção do Enem, a conclusão de sua redação, que a gente chama normalmente de PI, que é a proposta de intervenção, e o que você vai precisar saber é que a sua redação é um texto focado em resolver um problema, certo? Sempre a redação do Enem é um texto focado em resolver um problema. Só que esse problema, ele é surpresa e você só vai saber qual é ele no dia da prova. Tá, Rafael, o que eu faço então para me sair bem diante desse tema? A sua redação tem que ser uma reflexão que termine com uma proposta de solução, que a gente chama de intervenção no problema. Então, o que você precisa entender aqui é que toda a sua redação precisa ser estruturada, focada em como resolver um problema. É por isso que eu sempre recomendo aos alunos começar a estruturar a sua redação pelo final e não pelo começo. Tá, Rafael, mas por que tem que ser pelo final e não pelo começo? E isso é algo que te ensinaram lá atrás de forma errada. A redação dissertativa argumentativa com PI, a própria do Enem, precisa ser iniciada sempre pela PI, porque é assim que você consegue deixar já esquematizado para o resto da sua redação todas as informações que você vai estruturar. Rafael, não entendi. Fica tranquilo que agora na prática eu vou te ensinar isso. A sua PI precisa ter, em primeiro lugar, um agente, que é basicamente a pessoa que vai fazer o que você apresenta como proposta de intervenção. Então, eu recomendo que você sempre coloque aqui, no lugar de agente, o Estado. Sempre citar o Estado em letra maiúscula, porque o governo tem normalmente prerrogativa para atuar em diversas esferas da vida social, e isso torna o Estado, nesse caso, como agente, adaptável para qualquer tipo de tema que caia na sua redação. Muito bem. O segundo elemento, além do agente, você deve colocar o detalhamento, que é uma espécie de aposto, é um reforço explicativo, né, do porquê que o agente que você escolheu tem capacidade e autonomia para executar a ação que você vai elencar. Vai observando que cada elemento, só de você colocar na sua redação, já está acrescentando 40 pontos, tá? Isso é bastante importante. Focar em memorizar quais são esses elementos e estruturar eles numa redação, sabendo que só de eles estarem ali presentes, mesmo que a sua redação tenha outros erros, e você vai ganhar esses 40 pontos cheios. Essa é uma regra estipulada pelo INEP para calcular quantos pontos valem em uma redação de uma maneira padronizada. Um outro elemento importante que a gente tem aqui, que é o elemento 3, que tem que ter na sua conclusão, é o meio, o modo, que basicamente, por meio do que você espera que o seu agente seja capaz de executar a proposta que você está pensando. Então aqui tem um ponto importante. Eu gosto de escolher nas redações, sempre, a pessoa que vai fazer o meio, o Ministério da Educação. Você pode adicionar qualquer outro ministério. Cabe em todo o tema, a educação ela é versátil, me poupa tempo na hora da prova, isso também me ajuda a aprimorar melhor o meu texto, que eu sempre repito ele usando o mesmo eixo social que é a educação, e aí eu sempre cito o Ministério da Educação como meio para a solução de praticamente todos os problemas. Cabe e funciona em qualquer redação, qualquer tema de redação, mas você fica à vontade para usar o que você achar melhor. Depois você tem as ações, que são sempre 2, tá? Eu sempre recomendo para os meus alunos indicarem 2 ações, porque isso é uma recomendação do manual de correção do Enem. É importante que elas estejam alinhadas com o eixo social que você escolheu. Como eu escolho normalmente a educação como meio, as ações têm que ter a ver com a educação, né? Então eu sempre peço para, como ação indicativa para solucionar o problema, melhorar a capacitação dos professores sobre aquele assunto. Vamos supor que é a proposta de redação sobre regras de trânsito. Então, a minha proposta vai ser sempre o Estado, por meio do Ministério da Educação, deve criar ações como, capacitar professores em as regras de trânsito, etc, para melhor prover os alunos de um ensino de mais qualidade, etc. E a ação 2 eu sempre cito enriquecer no currículo escolar o debate sobre o trânsito, por exemplo. Isso faz com que as ações tenham total sentido e estejam coerentes com o seu meio e coerentes com a agente que você escolheu. Bom, por último, para fechar aí os 200 pontos da sua conclusão, você precisa adicionar um efeito ao seu texto. O que é o efeito? Só você colocar qual é o cenário esperado com o seu problema resolvido, né? Como eu escolho o tema, o eixo social e educação, eu aponto que eu espero com essas ações uma sociedade mais consciente que valorize, e aí eu cito os valores que combatem esse problema. Basicamente, esse seria um template de uma proposta de intervenção que atenda a todos os 5 requisitos que ela exige. Esse template está baseado totalmente no manual de correção dos examinadores, então ele por si só vale 200 pontos. Se você colocar ele em qualquer conclusão de qualquer redação que você fizer para o Enem, você vai conseguir 200 pontos com ela, tá bom? Aqui ficou um exemplo de como que ele ficaria pronto, né? Com o agente aqui, ó, depende-se, portanto, que para combater o racismo e promover a inclusão social é necessária uma proposta de intervenção abrangente, e aqui o Estado, enquanto instância máxima executiva, então aqui tem o Estado, que é o agente, o detalhamento, por meio do Ministério da Educação, então, por meio de, ou modo, estimulando a valorização da diversidade nos currículos escolares,
e incentivar a criação de espaços de formação que capacitem educadores. Bom, são 2 ações. Espera-se que, desse modo, através da educação escolar, se amplie a consciência da importância de se combater aqui. O tema que eu usei de exemplo foi o racismo, certo? Bom, usando a máscara de correção do Enem, você consegue criar um template inteiro como esse. Eu mesmo já fiz vários templates como esse. Eu disponibilizo ele para os meus alunos. Se quiser ir além e aprender todas as demais regras de uma forma rápida, enxuta, um treinamento direto ao ponto, de 2 horas, e ainda mais ter acesso a esse template, eu quero te fazer um convite especial. Se você entrar hoje para o nosso treinamento, você vai receber como bônus um curso e um e-book que te ensina como funciona o padrão, que vai te ajudar a se antecipar a qualquer tema surpresa que caia no dia da proposta de redação. Você também vai levar, além dos templates validados, você também vai poder levar a lista completa dos erros mais graves que são cometidos na redação do Enem. Você também vai levar um guia definitivo do uso da vírgula na sua redação, totalmente focado em Enem. Você vai ver que aqui eu vou te ensinar apenas 3 regras de vírgula que realmente importam e que descontam ponto na sua redação. São regras muito simples, são intuitivas, não tem gramatiquês, não tem teorias complexas sobre isso. E você vai levar tudo isso de graça, mais o treinamento que eu estou te oferecendo aqui, que vai ser instinto atualizado, totalmente alinhado com o Enem de 2024 e que vai do 0 ao avançado de como você chegar blindado no dia da prova. Tudo isso sairia hoje por R$ 308, mas se você se inscrever ainda hoje, fazer para você tudo por 6 vezes de R$ 7,83. Por R$ 47,00, por um preço simbólico, eu quero te estimular a realizar o sonho de você entrar na universidade. Eu quero facilitar a sua vida para que você não tenha nenhuma desculpa de começar ainda hoje a aplicar esse método, porque entrando agora para a comunidade, você já vai ter acesso à nossa área de membros, e nessa área de membros, no formato Netflix, você vai ter acesso completo a todo o treinamento. E se você não gostar por acaso, e você achar que não fez sentido para você, continuaremos amigos, você vai ter 7 dias para você simplesmente cancelar ser estornado em 24 horas. Você tem a minha palavra, nós temos um acordo e você tem um sonho para correr atrás. Espero você lá do outro lado e vamos juntos.